Olá pessoal, Wesley Sato aqui, tudo bem? Neste mês e no outro eu não vou poder gravar novos vídeos, infelizmente, eu vou estar um pouco ocupado. Mas a partir de setembro agora eu vou me organizar para estar gravando regularmente os vídeos para vocês sobre essa questão dos bairros. Naquele primeiro vídeo que eu publiquei, por que nossos bairros são tão feios, está alcançando agora as 1000 curtidas e já passa das 10.000 visualizações. E eu não tenho a menor dúvida que alcançamos esse número graças a todo o engajamento de vocês, muitas pessoas comentando, apoiando a ideia, pedindo mais vídeos, sugerindo temas para os próximos vídeos. Então resolvi fazer esse vídeo aqui rapidinho para agradecer a todos vocês pelo interesse e aproveitar já para a gente conversar sobre algumas coisas. Eu sempre quis fazer alguma coisa para a gente resolver esse problema, mas não tinha e não tenho muitos recursos para isso. Mas quando eu vi que o feedback do vídeo ele foi um feedback bem positivo, então eu resolvi usar o nosso canal aqui como um recurso, né, para nós debatermos as formas de mudar isso. Por isso que nos últimos meses eu comecei a postar nos comentários que eu estava desenvolvendo projetos e ações para mudarmos esta realidade. E um dos inscritos do canal, o Bob Jango, me perguntou como andavam os meus projetos. Bom, eu não cheguei a iniciá-los porque os projetos que eu concebi envolvem uma iniciativa conjunta com vocês aqui do canal. Existe uma outra possibilidade que eu poderia adotar, seria eu mesmo construir o bairro do zero. Eu ficava comprando as áreas e construindo os bairros nesse padrão americano. Depois apenas vim aqui para vender os imóveis, né, para as pessoas. Mas como eu não tenho condições de fazer isso, então o que nós podemos fazer a princípio seria elaborar ideias de projetos para que nós possamos colocar em prática logo isso, até o momento em que um futuro, por exemplo, próximo eu já tiver a minha própria construtora, ou já tiverem construtoras assim, construindo esses bairros pelo Brasil, então será mais simples. Aqui no Brasil há bairros planejados também, mas esses bairros eles seguem um padrão brasileiro que eu não gosto muito e não consigo me acostumar com esse padrão. Então, para nós que gostamos mais desse padrão americano de bairros, a solução seria desenvolvermos projetos que seriam viáveis no momento. Não existe nada mais simples e fácil do que construir um bairro desse no Brasil. Como vocês podem ver, são apenas algumas regras de organização que diferenciam o bairro americano do bairro brasileiro. Em regra, nossos bairros eles seguem esse padrão que você está vendo na imagem. Por isso que os bairros planejados, eles não resolvem muito o problema, porque eles seguem um pouco esse padrão. Então, se criarmos um bairro com regras de organização no perfil americano, com lotes um pouco maiores, proibição de muros frontais, limite frontal de construção para a arborização do bairro e a construção de uma calçada. Então teremos bairros tão bonitos quanto os bairros americanos. Então eu pensei em dois projetos que nós podemos desenvolver, que seria viável para qualquer pessoa que deseja morar em um bairro assim. Então o primeiro projeto ele consiste em reunir todas as pessoas interessadas em uma determinada cidade. Neste primeiro projeto nós podemos ter três situações. Uma, nós podemos ter a situação das pessoas que já têm o dinheiro para comprar o imóvel. Dois, situações de pessoas que não têm o dinheiro ainda todo para comprar o imóvel, mas podem pagar parcelado. E três, as pessoas que não têm dinheiro algum, mas têm vontade de morar em um bairro assim. E como é que nós faríamos? Tomando a primeira situação como exemplo, se conseguirmos reunir todas as pessoas suficientes em uma determinada cidade que desejam morar em um bairro assim, nós faríamos um contrato com a construtora e ela construiria todo o bairro nesse formato americano. Então, como vocês podem ver, é bem simples de implementarmos esse projeto. Nós poderíamos ainda adotar uma forma que ficaria mais barato ainda, nós dispensaríamos a construtora e compraríamos apenas a área, então dividiríamos os lotes em tamanhos acordados entre nós e cada um construiria quando pudesse, mas claro, dentro das regras de construção e organização para que o bairro ficasse nesse padrão que almejamos. Então o bairro ficaria tão bonito quanto qualquer bairro americano. Então é muito simples e a gente pode aplicar também no caso das pessoas que não têm todo o dinheiro ou que não têm dinheiro algum para comprar o imóvel. Já o segundo projeto, ele é um conjunto de iniciativas para a criação de leis e ações junto aos órgãos relacionados à criação de novos bairros, como prefeituras, associações de bairros, etc. Existem muitas irregularidades no processo de formação de bairros e as leis são deficientes nesse sentido. Para mudarmos a legislação urbanística, eu iria elaborar projetos de leis e encaminhar aos deputados
a federais, estaduais ou aos vereadores, debatendo com eles cada ponto se necessários. E para isso nós podemos nos valer dos projetos de lei de iniciativa popular, por exemplo. A Constituição permite que o cidadão apresente o projeto de lei, tanto no âmbito federal, estadual como no municipal. Isso quer dizer que não precisamos de um deputado ou vereador para apresentar um projeto de lei, podendo nós mesmos apresentar o projeto e caso o projeto seja aprovado, nós teremos uma lei. Então, no caso de projetos de lei municipal, a Constituição ela exige apenas a assinatura de 5% do eleitorado municipal, um número relativamente pequeno para a maioria dos municípios. E como as leis de construção e organização dos bairros ela é uma lei de competência municipal, então se conseguirmos aprovar uma lei municipal com essas regras de construção em determinado município, qualquer novo bairro que surgir naquele município deverá seguir todo um conjunto de regras que levará ao desenvolvimento de bairros nesse padrão em todo aquele município. Então, à medida que aprovarmos mais leis em mais municípios, teremos cada vez mais esses bairros pelo Brasil, aumentando o número de bairros mais organizados. Nesse segundo projeto, eu também posso desenvolver iniciativas junto às associações de bairros pelo Brasil afora, para impedir que os bairros que estão em formação nesse momento eles se desenvolvam de forma desorganizada e tão horrível. Mas tanto no primeiro quanto no segundo projeto eu vou precisar do apoio de vocês. No primeiro projeto, por exemplo, é necessário alcançarmos um número suficiente de pessoas em cada cidade para nos unirmos, para desenvolvermos esses bairros. O recurso que nós temos no momento para alcançar essas pessoas é a internet, mas como eu ainda não tenho as pessoas suficientes aqui no canal, a minha estratégia é ficar fazendo vídeos sobre esse tema para alcançarmos mais pessoas através dos vídeos. Então, no segundo momento, a gente começa a contabilizar o número de pessoas em cada cidade para saber qual delas já atingiu o número suficiente de pessoas para o início da construção do bairro. Depois eu vou criar as outras redes sociais também para ajudar na divulgação dessa ideia. Já no segundo projeto, eu me disponho, sem problema algum, será um grande prazer para mim, a levar adiante as iniciativas de ações junto às associações e os demais órgãos. Ficarei elaborando os projetos de lei também e discutindo com os deputados e vereadores, precisando apenas do apoio de vocês para a assinatura dos projetos. Resumindo, esses são os projetos que eu pensei que poderíamos desenvolver. Ainda vamos discutir os detalhes de cada um, pois são muitos detalhes, mas como ainda somos poucos aqui, nós vamos esperar o momento em que tivermos o maior número de pessoas envolvidas, então discutiremos os detalhes com mais calma e durante os próximos vídeos podem surgir novas ideias, então trarei aqui para a gente analisar. E caso vocês também tenham sugestões de projetos que nós podemos desenvolver, vocês podem deixar nos comentários que eu vou ler todos. O Getúlio Vargas ele sugeriu que criássemos um grupo no WhatsApp para debatermos ideias e sugestões. No momento acredito que não adianta muito porque somos poucos ainda, mas em breve vamos criar grupos e usar todas as ferramentas necessárias que possam nos ajudar nesse nosso empreendimento. Mas talvez alguns de vocês possam se perguntar para que tudo isso, já que nós temos a figura dos condomínios fechados, bastando apenas que a pessoa adquira o dinheiro suficiente para comprar um imóvel nesses condomínios. Bom, primeiro eu não gosto muito de condomínios fechados, nem horizontais nem verticais. Eu acho que não faz bem adotarmos essa cultura. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Segundo, os condomínios fechados eles são sempre muito caros e quando são baratos eles são feios, como qualquer outro bairro brasileiro. E só para vocês terem uma ideia, em muitos bairros da periferia pelo Brasil afora a gente sequer é pago pelo lote e quando a gente paga é um valor baixo, então as pessoas compram os lotes e vão construindo as casas aos poucos. Então se conseguirmos uma forma de construirmos um bairro nesse estilo americano e com o custo dos bairros comuns, nós teremos bairros tão lindos quanto os imóveis e com imóveis super baratos. Então isso é muito simples e sempre foi possível. Todos esses bairros comuns que existem aqui, onde a maioria de nós crescemos, ele poderia ter sido construído nesse padrão americano. Como eu mostrei para vocês, são apenas algumas regras simples que diferenciam nossos bairros dos bairros americanos. Mas a nossa cultura em construir bairros assim acabou que não nos preocupamos. E o resultado é que a maioria dos nossos bairros mais parecem favelas e diferenciando apenas porque são mais completos, mas em termos estéticos eles são quase iguais. Eu, por exemplo, cresci e vivi toda a minha vida em bairros comuns, nunca tive problema com falta de segurança, falta de água, escola ou qualquer outra necessidade básica.
Se eu conseguir viver toda a minha vida em um bairro comum, sem precisar de nada, então não precisamos nos valer de condomínios fechados, bastando apenas que tenhamos opções de bairros comuns com a mesma organização e beleza de um condomínio fechado. É importante também adotarmos essa postura porque para que as construtoras elas percebam essa demanda e comecem a desenvolver bairros abertos e bonitos iguais aos bairros americanos. Isso fará com que outras construtoras entrem no mercado, oferecendo imóveis mais baratos para competir com as concorrentes. Então essa disputa por mercado acabará desencadeando um efeito dominó que levará ao aumento progressivo de bairros assim com preços cada vez mais baixos. Então aos poucos esse estilo de vida se tornará um hábito, tornando a possibilidade de voltarmos ao padrão anterior quase nula. Então deixa aí nos comentários o que vocês acharam e a gente vai conversando por aqui pelos comentários até setembro, quando eu puder gravar novos vídeos. Deixem aí sugestões do que vocês acharam e nos vemos até lá. Forte abraço e tchau!